amplia programa Consultório de Rua. Organização Mundial da Saúde estima que 70 milhões de pessoas vivem com autismo. Acesso a rádios FM agora é obrigatório em celulares comercializados. Pesquisa do Detran mostra redução de mortes após a criação da Lei Seca. Companhia de Danças faz primeira apresentação presencial após pandemia. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos iniciando o Tele Brasil Notícias dessa semana, sempre com aquelas orientações para você, com notícias na medida certa, envolvendo fatos da semana passada e também desta semana. Queremos agradecer desde já a sua audiência em todo o Brasil e também em todo o mundo, você que acompanha o Tele Brasil Notícias. E lembrando sempre que você também pode apoiar o Tele Brasil Notícias, assim como também o Palhão Artesanato faz constantemente. O Palhão que, aliás, está conosco desde o início do Tele Brasil Notícias. São mais de 3 anos aí de informação jornalística oferecida a você. E lembrando que ele está localizado, então, na rua Oiapoque, número 89, no Brás, ali pertinho do Largo da Concórdia. E lá você encontra artesanato natural, tanto em matéria-prima, como também na linha de produtos que ele oferece para você, porque são mais de 3.000 produtos. Mas na parte de matéria-prima, você encontra telas em diversos formatos e ele tem também telas com novidades aí para você, que vai dar um diferencial na hora de você forrar seu armário, forrar aí a cadeira, colocar o fundo na cadeira e também utilizar em outros mecanismos de decoração na sua casa ou mesmo para o seu empreendimento comercial. Na parte de produtos, você encontra lá Alex, você encontra Cashflow, você encontra também lustres, uma infinidade de produtos. E tudo fácil de você também consultar. Ele tem um e-mail que é opalhão@terra.com.br e ainda, você que quer mandar projeto, quer mandar foto do produto que você está procurando, ele também tem o WhatsApp, que é 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Lembrando que, além da tradição, ele garante a entrega do produto, ele faz a troca do seu produto, se houver alguma divergência ou você não desejar aquele produto, querer outra matéria-prima, enfim, ele está à disposição para atender você bem. Então não perca tempo. O Palhão Artesanato. Pensou em artesanato, é com ele. Aliás, faz até lembrar aquela questão de você que está procurando aí aquela tela para colocar no seu pergolado, você que fez aí esse trabalho em madeira, em decoração na sua casa, lá também ele tem atendimento especializado para este tipo de produto. Então, repetindo, Rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho ali
do viaduto Gasômetro e também do Largo da Concórdia, o Palhão Artesanatos. Vamos iniciar então a nossa parte jornalística agora, falando das notícias e os destaques jornalísticos que acabamos de reverenciar e apresentar para você logo no início. Começamos então falando do Ministério, inclusive da Saúde, que liberou nada menos que 2,8 milhões justamente para ampliação do programa Consultório de Rua. Você sabe o que é esse programa? É um programa que atende em situação de vulnerabilidade. Josevaldo Gonçalves perdeu o emprego e desde o ano passado mora nas ruas do Rio de Janeiro. Ele recebeu do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a vacina contra o coronavírus, num posto de atendimento montado em uma praça no centro da cidade. Para mim está sendo mais alívio, porque independentemente de toda a vacina, como eu já tenho um parente que já teve esse problema, entendendo? Já tive um tio também que faleceu por causa desse coronavírus. E até então, para nós que estava aqui na rua, é uma boa, né? O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar 140 mil pessoas que vivem na mesma situação de Josevaldo. Elas vão ser atendidas pelo projeto Consultório de Rua, que funciona com postos móveis montados nos grandes centros urbanos do país. Nesses locais são prestados diversos serviços de saúde. A ideia é se aproximar de quem mora nas ruas e oferecer uma atenção básica para evitar o agravamento de doenças e internações. Em 2020, 158 equipes que são financiadas pelo Ministério da Saúde realizaram mais de 300 mil consultas nas ruas de todo o Brasil. Esse ano já foram prestados mais 110 mil atendimentos médicos e odontológicos. Para ampliar o projeto do consultório de rua, o ministro da Saúde liberou mais 2 milhões e 800 mil reais. Só esse ano o investimento na iniciativa é de quase 23 milhões de reais. O que interessa é que na ponta o brasileiro seja beneficiado com as ações. Estou aqui de peito aberto, não é? Para conversar com as pessoas de maneira clara, transparente, que é isso que os brasileiros querem. Francisco da Silva, que nasceu no Acre, é um dos beneficiados pelo consultório de rua. Há 2 anos, morando no Rio de Janeiro, ele elogia o atendimento. Quando eu preciso, graças a Deus, o sistema sempre me atendeu. É muito importante isso, né? Para a saúde da gente também, né? Tele Brasil Notícias. E vamos agora falar então de internet, porque uma nova lei reduz os tributos do serviço de internet que acontece via satélite. Essa lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que visa ampliar o acesso à internet. Sim, a banda larga via satélite para todo o território nacional, principalmente para as áreas remotas e também as áreas rurais. A lei também reduz a carga tributária sobre os serviços de banda larga via satélite e os valores de várias taxas que são atualmente cobradas através do setor de telecomunicações. A nova lei diminuiu os tributos sobre as antenas de banda larga via satélite de pequeno porte. A medida deve aumentar a oferta de serviços de internet via satélite e de alta velocidade para quem vive nas áreas mais remotas do país ou longe dos centros urbanos. Atualmente, esse tipo de serviço conta com 350 mil pontos no país. A estimativa do governo é que a redução dos tributos possa mais que dobrar o número de estações, chegando a 750 mil em 2025. Também, segundo o governo, o aumento dos investimentos no setor vai compensar a desoneração e ainda gerar um saldo positivo de 4 bilhões e 400 milhões de reais para os cofres públicos. A nova legislação também obriga o poder público a criar condições para ampliar a conectividade e a inclusão digital, principalmente nas escolas públicas. Com internet de alta velocidade, a população pode ter acesso ao ensino à distância e a serviços como a inscrição no Enem e a emissão de certidões. É importante para levar a banda larga para as regiões rurais, carentes, periféricas. Reduz de maneira relevante os encargos sobre estações de pequeno porte. Tele Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar então de saúde. Tudo porque a Organização Mundial da Saúde estima que 70 milhões de pessoas vivem no mundo todo com autismo. No último dia 18 agora de junho, comemorou-se o Dia do Orgulho Autista. E essa estimativa é apresentada então, como dissemos, pela Organização Mundial da Saúde. Pessoas que no mundo todo
vivem com alguma forma do transtorno de espectro autista, que pode se apresentar de formas até mesmo graves ou brandas, e acaba afetando principalmente a comunicação e também a sociabilização pessoal. Os esportes podem ser um importante aliado para a superação desses obstáculos. O João Vitor tem 24 anos e entrou para a história do esporte brasileiro. Em 2017, o catarinense se tornou o primeiro campeão mundial de judô para deficientes intelectuais. O título veio após 6 vitórias por ippon, golpe considerado perfeito no judô. O que mais me emocionou foi escutar o hino. Escutar o hino do meu país. Para mim foi uma honra. Desde muito pequeno, o João apresentou dificuldade com a socialização e a fala. Só disse as primeiras palavras aos 8 anos, mas o diagnóstico de autismo veio só aos 14. A Adriana, mãe do João, conta que foi por meio do esporte que ele conseguiu superar as limitações. Começou com a natação, o João é 4 vezes campeão do nado 100 metros costas, e o meu marido era faixa preta de judô, até que a gente montou uma escola inclusiva, voluntária também, onde o João começou a participar do projeto, e aí começou a carreira do João aí de judoca. A Organização Mundial da Saúde estima que há 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil. Não tem cura e se caracteriza por problemas na comunicação, na linguagem, socialização e comportamento. Esse projeto na Zona Leste de São Paulo oferece aulas de karatê para crianças autistas e com síndrome de Down. O esporte ajudou a mudar a vida do William. Legal demais, fica muito tranquilo para aprender a defesa, o que a gente desenvolve. Ajuda na coordenação motora, né? Ajuda também na memória, né? Que eles tem que memorizar os movimentos, né? E na física também deles, né? A resistência física. Com respeito às diferenças e necessidades, os autistas precisam de acolhimento e empatia. A falta de busca de compreensão faz com que o tratamento ou ajuda venha muito tarde. Aí ele acaba se isolando por completo. Então, nesses projetos, a gente tenta trazer essas crianças realmente para a socialização maior. O principal é acreditar, ter fé, né? Acreditar mesmo com bastante fé e amar. A vida é para ser bonita para todos. Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Brasil Notícias. Mais uma vez queremos lembrar que você encontra artesanato natural em O Palhão Artesanato, que está na Rua Oiapoque, número 89 no Brás, e tem o seguinte e-mail: opalhão@terra.com.br. Também, você que utiliza o WhatsApp, não esqueça, 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. O Palhão Artesanato, há mais de 56 anos, ali na Rua Oiapoque, número 89, no Brás, próximo ao Largo da Concórdia e também próximo ali ao viaduto Gasômetro. Vamos dar sequência às nossas informações jornalísticas e agora falando sobre a questão de energia. Porque uma campanha do Ministério de Minas e Energia está alertando com respeito ao consumo consciente, sendo importante nesse momento, né? Então essa campanha, ela está dando alerta sobre medidas para evitarmos o desperdício tanto de água, que está realmente bastante racionado, e também da energia elétrica que é gerada através da água. Vamos acompanhar.
A professora Marcilene conhece bem o valor da água. Na casa dela, a água que já sai sem sabão do enxágue e das vasilhas vai para um reservatório, assim como a água da chuva. Ela ainda filtra a água que sai de todos os chuveiros e da máquina de lavar roupas. Tudo é reutilizado para molhar as plantas ou lavar o quintal. Quando ela para de sair na torneira, aí a gente percebe que sem a água a gente não consegue sobreviver. E aí a gente começa a pensar que é preciso preservar a água. Para que mais pessoas façam como a dona Marcilene, o governo federal promove uma campanha sobre o consumo consciente. São dicas para economizar água e energia elétrica no dia a dia. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. 83% da energia elétrica consumida no Brasil vem de fontes renováveis. Desse total, 65% são produzidos nas hidrelétricas, que dependem das chuvas. Daí, a preocupação em enfrentar a pior seca dos últimos 90 anos. Nesse contexto, é que se faz ainda mais importante o uso eficiente da energia elétrica por todos os consumidores, evitando desperdícios. Utilizar os recursos naturais de forma responsável para que os nossos netos e bisnetos tenham esses recursos naturais à sua disposição também quando eles precisarem. Tele Brasil Notícias. Agora falar então da lei seca, porque pesquisa do Detran mostra redução de mortes depois da criação da lei seca, que completou nada menos que 13 anos, exatamente tudo no último sábado, dia 19 de junho. Um levantamento do Detran mostra que a legislação tem ajudado a reduzir muito o número de mortes no trânsito. Ao impor punições severas, inclusive aos motoristas, para quem é pego dirigindo sob a influência do álcool. De acordo com a pesquisa do Detran, um ano antes da lei entrar em vigor, entre junho de 2007 e junho de 2008, a capital federal registrou 500 mortes no trânsito. Já nos últimos 12 meses, foram registrados 170 óbitos. Outro dado da pesquisa que aponta a efetividade da legislação. Em 2007, foram autuados por dirigir alcoolizados 999 motoristas. Um ano depois, esse número subiu para 2.600. Nesses 13 anos de vigência, foram aplicadas mais de 187 mil multas desse tipo. No sábado, dia de aniversário da Lei Seca, o Detran e a Polícia Militar realizaram uma operação conjunta de fiscalização. 300 motoristas foram flagrados dirigindo após o consumo de bebida alcoólica. Essa conduta é considerada infração gravíssima e a multa aplicada é de R$ 2.930,70. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de celulares e rádio FM. Por quê? Acesso às rádios FM agora é obrigatório em celulares comercializados. Exatamente. Então, a partir de agora, quem for comprar seu celular, ele obrigatoriamente deverá ter a recepção de rádio FM habilitada. É uma portaria que foi assinada pelo ministro das Comunicações, o Fábio Faria, que obriga fabricantes a ativar o acesso gratuito ao rádio, tanto nos smartphones, sem depender de um pacote de dados da internet. Um dos meios de comunicação mais antigos e populares no Brasil, o rádio passa atualmente por mais uma transformação: os aparelhos celulares. Uma portaria assinada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, obriga fabricantes a ativar rádio FM em smartphones comercializados no país. A medida garante ao ouvinte o acesso gratuito ao rádio, sem depender de um pacote de dados da internet. O rádio é um meio de informação mais rápido e próximo da população. Seja nas grandes ou pequenas cidades do país, ele informa, entretém e presta serviço com qualidade e responsabilidade social. De acordo com o Ministério das Comunicações, a maior parte dos aparelhos, cerca de 90%, já conta de fábrica com um chip capaz de receber o sinal de radiofrequência modulada. Mas, por razões comerciais, a recepção FM não vem habilitada. Ainda segundo o governo
governo, o recurso é essencial para aqueles que vivem longe dos grandes centros urbanos, onde a recepção de sinal de celular geralmente é fraca e impossibilita a conexão móvel. De acordo com a portaria, a Anatel é a responsável pelas regras, que já devem ser seguidas pelas fabricantes. Associações de emissoras de rádio e televisão apoiam a mudança. No Brasil hoje, somos mais de 5 mil rádios comunitárias outorgadas. Aqui no Paraná, por exemplo, em mais de 40% dos municípios, as rádios comunitárias são a única rádio da cidade, o único meio de comunicação de massa local. Em outros estados, creio que este número é ainda maior, com mais municípios dependendo dessas rádios comunitárias para falar e se ouvir. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato, que são mais de 56 anos, ali na rua Oiapoque, número 89 no Brás, oferecendo para você toda a linha de produtos em artesanato natural. Você que quer aquele lustre, você que quer aquele leque, você que quer aquele centro de mesa, você que procura bolsas, exatamente em artesanato. Também toda a linha de produtos, especialmente para você que é um empreendedor e trabalha com a linha de artesanato natural, telas para você forrar portas, forrar armários e outras utilidades também que você pode empregar nas telas. Tem telas de diversos tipos, inclusive atendendo a sua necessidade. E mais ainda, você ainda encontra no Palhão a novidade do mercado que ele tem ali para você. Lembrando, maiores detalhes através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, ou mesmo ainda através do WhatsApp 11 95265 8255, tem também o 8256 e o 8258. Lembrando, como eu falo sempre, o Palhão Artesanato atende você prontamente, dá orientação, abre espaço para que você conheça o produto e você pode também mandar seu projeto e você será atendido imediatamente. O Palhão Artesanato. Vamos voltar agora a falar da nossa parte jornalística, entrando agora no Momento Jurídico. Plano de saúde deverá indenizar paciente por recusa indevida de cobertura de transplante de fígado. Então, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou um plano de saúde a reembolsar em torno de R$87 mil a um paciente que, após a recusa da operadora, precisou realizar o transplante de fígado por conta própria. Inclusive, para o colegiado, a condenação da operadora de saúde pelos danos materiais causados ao paciente teve um embasamento tanto na recusa imotivada da cobertura, quanto no descumprimento da sentença que foi proferida, inclusive, em outra ação, o qual havia determinado o plano de saúde, o pagamento do transplante. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça julga que plano de saúde indenize paciente por recusa indevida de cobertura de transplante de fígado. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial de um plano de saúde e manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou o plano a reembolsar em R$87 mil um paciente que, depois da recusa da operadora, precisou pagar pelo transplante de fígado por conta própria.
No recurso especial interposto ao STJ, a operadora alegou que o contrato com o consumidor excluía a cobertura desse tipo de procedimento. Afirmou ainda que o paciente optou por realizar a cirurgia fora da rede hospitalar credenciada e o plano não poderia ser responsabilizado. Porém, o colegiado entendeu que a condenação da operadora de saúde pelos danos materiais causados ao paciente foi baseada tanto na recusa sem razão da cobertura quanto no descumprimento de sentença proferida em outra ação, a qual já havia determinado ao plano o pagamento do transplante, motivo pelo qual não poderiam se restringir ao reembolso nos limites estabelecidos contratualmente. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a questão relativa à obrigação de custeio da cirurgia pelo plano já foi analisada na outra ação, não sendo possível examinar a controvérsia novamente. E frisou ainda que, se o transplante foi negado, não há outra opção para o beneficiário senão fazer a cirurgia por conta própria ou pelo Sistema Único de Saúde. Tele Brasil Notícias. Volta às atividades depois da pandemia. O exemplo está aí na área artística, né? A Companhia de Danças faz primeira apresentação presencial pós a pandemia. Então, uma companhia de danças que faz parte dos ensaios das coreografias em home office estreou agora, inclusive, o primeiro espetáculo inédito com a presença de público. Por causa, então, da pandemia, desde o ano de 2019, esse fato não ocorria. No palco e sem máscara estão os talentos dos bailarinos que enfrentaram as dificuldades da pandemia para apresentar duas obras importantes do balé clássico. Tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. O trecho do poema de Fernando Teixeira de Andrade inspirou a nova temporada da São Paulo Companhia de Dança, que se propõe a descobrir quem somos no mundo. Cada uma dessas obras traz um olhar sobre a contemporaneidade, mesmo os balés clássicos, quando a gente vê hoje, no século XXI, como essa obra atravessou gerações, atravessou pela sua dinâmica, pelos temas atemporais que tem. São obras que nos permitem ver a potência do grupo e as singularidades. No balé romântico Lecilfides, seres mágicos que habitam a floresta encantam o sonho de um poeta ao som de Chopin. Ana Botafogo, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, já interpretou a coreografia nos palcos e foi chamada para contribuir com o espetáculo aqui em São Paulo. A montagem desse balé, mas assim, que me deu muita alegria, porque são muitos detalhes, muitas sutilezas, e tem sido um grande trabalho, eu estou muito feliz. Esta é a primeira temporada da São Paulo Companhia de Dança com presença do público no país desde novembro de 2019. A plateia tem limite de ocupação de 40% e as apresentações podem ser vistas em transmissões online ao vivo pelo canal da companhia no YouTube e pela plataforma Cultura em Casa. Com a pandemia, os ensaios começaram de forma remota e, antes de cada encontro presencial, toda a equipe passa por testes para detectar a Covid. Para Tamires, foi desafiador ensaiar da sala de casa. Ela é a bailarina principal no balé Gisele. O maior desafio foi se acostumar com o espaço, né? Tivemos que aprender coreografia pelo Zoom. É claro que tem uma hora que a gente precisa de espaço, a gente precisa ter essa amplitude para a gente criar resistência, mas fizemos um bom trabalho também em home office. Gisele é uma das grandes obras do ballet clássico romântico, é de 1841. Cada bailarino quer dançar Gisele, é maravilhoso. Tele Brasil Notícias. Muito bem, chegou aquele momento de falarmos também aí das cidades de nosso estado, como no Ceará. Então, Jaguaruana, inclusive, é conhecida como a capital nacional das redes. Aquela rede de descanso que eu sempre falo, que o Palhão tem artesanato natural, lá também você encontra lá. Mas falando do produto, é inclusive fonte de renda de muita gente lá no Ceará.
E tanto que a cidade recebeu a primeira identificação geográfica de procedência do estado. E veja esta informação nas imagens da TV Ceará. Símbolo de cearensidade, as redes de dormir são itens obrigatórios no estado. Grande parte delas feitas em Jaguaruana, município do Vale do Jaguaribe. A chamada Terra da Rede é um polo tradicional têxtil, especialmente na fabricação de redes de dormir. Segundo historiadores, desde o século XVIII, a região já produzia de forma artesanal redes como essas. Por sua fama, o produto começou a ser muito copiado. Como garantir então a procedência de uma rede autenticamente jaguaruanense? A resposta veio pelo NUTEC, o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará. A autarquia deu entrada em 2020 no INPI ao processo de indicação de procedência, garantindo que as redes feitas em Jaguaruana sigam os padrões únicos de qualidade. Foi muito trabalho até chegarmos a esse resultado, muitos documentos foram encaminhados ao INPI, muitos encontros e reuniões aconteceram com os produtores para que nós pudéssemos construir algo que fizesse parte da realidade deles. Agora, todos os produtores que quiserem receber o selo de procedência da tradicional Terra da Rede devem seguir parâmetros específicos que atendam critérios de material utilizado, qualidade e conforto. Para o presidente da Associação dos Fabricantes de Rede da cidade, o reconhecimento feito por um órgão da importância do INPI valoriza o item, principalmente no momento de recuperação das vendas. A indicação de procedência, nós vamos ter como certificar esse produto, né? E a pessoa que está comprando realmente ter como garantir de que está comprando um produto original. Se deitar numa rede é bom, deitar numa rede original de Jaguaruana agora ficou mais fácil ainda. Brasil Notícias. Pois é, estamos vivendo agora um período de bastante frio, né? Aqui em São Paulo e outras regiões também. Mas vamos falar agora da venda de licor, que cresceu 50% lá na Bahia, em comparação com o ano passado. Exatamente mais um ano que não se tem festas juninas e por conta da pandemia, justamente, houve essa demanda. Mas, inclusive, é importante ter ciência que não vai faltar o tradicional licor na mesa dos baianos. A venda da bebida em boa parte das fábricas do estado cresceu em torno de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos acompanhar essas informações na reportagem da TVE da Bahia. O álcool nunca esteve tão em evidência como nos últimos 14 meses. E com a aproximação do São João, além das mãos, ele vai transbordar também nos copos. É que nessa época do ano a procura pela bebida mais famosa do Arraiá dispara. Aqui em Salvador, a bebida, que surgiu na Idade Média, é confeccionada de forma artesanal no convento Santa Clara do Desterro. O cardápio é bastante variado. O carro-chefe, que é o de genipapo, de jabuticabra, de rosas, né? Esses são os mais vendidos. Pelo segundo ano consecutivo, a festa junina não vai acontecer por causa da pandemia, mas uma coisa é certa, não vai faltar licor na mesa dos baianos. Em algumas fábricas da Bahia, a venda da bebida cresceu 50% em comparação com o ano passado. Para não deixar o cliente na mão, este ano a produção nesta fábrica em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, está a todo vapor, mas respeitando o protocolo sanitário. Eles também precisaram se reinventar tanto na logística quanto na fabricação de novos sabores. A gente teve que adaptar a nossa linha de produção, até por conta para poder seguir os padrões da vigilância e recomendações da saúde, buscando sempre orientações, cuidados dentro do ambiente de trabalho. Bom, enquanto lá por Cachoeira a demanda aumentou nesse período, aqui na capital, para descobrir o segredo de uma receita de mais de 300 anos, direto de Portugal, vai ter que experimentar. Brasil Notícias. Muito bem, tudo que é bom dura pouco e o Tele Brasil Notícias agradece desde já a sua audiência, a sua preocupação em estar acompanhando nossas informações e também o seu incentivo através do seu comentário no Face, no YouTube
e outros mecanismos que apresentamos no Tele Brasil Notícias. Aliás, queremos também sempre usar a recomendação de que procure vacinar-se para evitar aí o contágio da pandemia, né, do coronavírus, que tem afetado o mundo todo, mas a vacina tem resolvido em boa parte. Se você tomou a primeira, não esqueça de tomar a segunda. E se você está na fila para tomar a primeira, acompanhe os calendários para que isso aconteça. E, acima de tudo, use a máscara. Também na sua higiene, use o álcool gel e evite aglomerações, que é uma proteção para se ter boa saúde. Vamos agora encerrar, então, falando sobre o dia 19 de junho, que é o Dia do Cinema Brasileiro. Exatamente. Agora, conhece o motivo dessa data? Porque há uma divergência aí. Então, com a ajuda dos grandes cineastas, a comentarista de cinema Ana Karina de Carvalho vai explicar este fato. Vamos acompanhar. 19 de junho, Dia do Cinema Nacional. Em 2021, outra importante data, 90 anos de uma obra-prima, O Longa Limite, de Mário Peixoto. Um filme silencioso sobre a finitude humana, restaurado por Saulo Pereira de Mello. Para mim foi uma experiência essencialmente libertária. Eu percebi que o cinema também podia ser aquilo. Não precisava ser totalmente narrativo, podia entrar pelos poros. E a sensação que eu tive foi uma sensação de maravilhamento. A data 19 de junho foi instituída pela Ancine por causa das primeiras imagens em movimento capturadas pelo italiano Afonso Segreto no Brasil em 1898. Mas há controvérsias. Mas parece que esta imagem não foi feita e não existe, porque ela nunca foi projetada. Se essa filmagem existiu ou não, isso é secundário. O importante é que esse dia ficou cravado como o Dia do Cinema Brasileiro. O cinema nasceu em 1895 e ele chega no Brasil 3 anos depois. Ele chega num navio chamado France, né, que na verdade é a pátria que inventou as máquinas do cinematógrafo dos irmãos Lumière. Os irmãos Segreto trazem essas máquinas para cá e essas máquinas já atravessam a nossa vida mais de 1 século e 20 anos. Tata Amaral é uma das grandes cineastas da retomada do cinema nacional nos anos 90, tempo em que fazer cinema era para poucos. E a partir daí, dessa terra arrasada, uma reconstrução, né? Foi aí que criou-se o Ministério da Cultura, a Secretaria do Audiovisual logo depois, e daí a evolução até os anos 2000, para a criação da Ancine, que foi o momento da maior pujança do audiovisual brasileiro em todo o território nacional. Mas é um dia para comemorar. Olha a mensagem do Lázaro Ramos pra gente. Eu tenho a alegria de fazer parte dessa história e dessa família desde 2001, quando fiz os meus primeiros filmes. Grandes transformações que eu tive na minha sensibilidade, nas minhas reflexões, passam também por filmes nacionais que eu assisti como espectador. Viva o cinema nacional! Tele Brasil Notícias. E o Tele Brasil Notícias de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a parte de filmagem, acompanhamento técnico e também a ajuda na parte de edição do Pedro Henrique e também do João Vitor. Voltando na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.